chamar agora, então, o senhor Rodrigo Campos, do Grupo Fortitude, para falar do tema Por que não Minas Gerais? Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Presentes, eu primeiro agradeço o convite feito pela Confrapar. Vocês vão perceber que a minha apresentação ela não tem um viés técnico. E talvez por isso eu tenha sido convidado a fazer essa abordagem. Há pouco mais de um mês, fizemos um evento em Pará de Minas para o lançamento de um projeto que se chama Pará de Minas 4.0, que se propõe implantar em Pará de Minas e no centro-oeste mineiro um polo de defesa e segurança e de atração da indústria aeroespacial. Quantos de vocês aqui conhecem Pará de Minas, com exceção as pessoas que vieram de lá? Gostaria que vocês... Agora eu gostaria de levantar as pessoas que vieram de lá justamente para participar do evento aqui. Por que não Minas Gerais? Essa foi uma provocação que nasceu numa das conversas de articulação que nós fizemos em prol do nosso projeto. Nas nossas caminhadas, uma das pessoas, o representante de uma grande instituição, um dedo em haste, virou para mim e disse assim: o que é Pará de Minas? Vocês são tão pequenos, estão tão deslocados, não tem nada que exista lá que justifique isso. Então foi com esse mote que nós começamos a nos articular. Eu falo sobre isso um pouco mais adiante. Mas antes, e de forma muito rápida, porque o protagonismo dessa apresentação não é meu, eu falo em nome de um grupo numeroso de pessoas virtuosas, tecnicamente capazes, socialmente atuantes, mas a minha trajetória começa em 94, caminhei pelos mercados de engenharia, a própria indústria aeronáutica, os projetos com a Força Aérea Brasileira, projetos de alta complexidade nesses mercados. Já fui responsável por contratos de algumas centenas de milhões de reais, mas não é isso que é o ponto relevante. E nem é essa a combinação que eu fiz com os meus pares em Pará de Minas. Lá nós falamos sempre por nós. O protagonismo em Pará de Minas é do nosso. Então, Minas Gerais, ela tem a exportação de minério e, para contragosto nosso, de mineiros como atividade principal. Porém, essa atividade ela não parece ser mais tão promissora para o futuro. O futuro novo, a nova economia, ela aponta que nós ganharíamos mais com patentes, formando, retendo, atraindo talentos, inovando, criando e exportando tecnologia, serviços e produtos de alto valor agregado. Isso vai na linha do que muito bem expôs o Castelo Branco. Acho que essa é a grande provocação. E quando eu penso aqui em falar, depois de ter escutado de início o Dr. Osiris Silva falando, e pensando que a nossa caminhada é difícil foi a dele, né? Nós já temos um caminho percorrido aí, um caminho já feito. Sem querer entrar no mérito ou no detalhe da indústria aeroespacial, mas ela tem como mote esses fatores: a redução do peso da aeronave, o consumo do combustível, a maximização da carga transportada, com elevado nível de conforto, a complexidade e atendimento às exigências ambientais e de segurança. Essa é a indústria, é para isso que ela se movimenta. Essa indústria está sempre em busca de soluções tecnológicas capazes de agregar valor aos seus produtos. E essa é a oportunidade. Apenas como uma reflexão para vocês: quanto custa mais ou quanto vale mais um quilo de minério bruto ou um quilo de tecnologia? Para nos colocar nesse cenário, onde Minas, não é porque não Minas, é porque sim Minas, é só fazer sinapse. Castelo Branco também muito falou aqui. Nós estamos aqui desenvolvendo e temos aqui jazidas enormes de grafeno. O mundo que é isso? Isso faz diferença, a aplicação disso é múltipla. Isso faz diferença para o mundo.
nós temos que nos posicionar. Nós forneceremos matéria-prima ou tecnologia para isso. O laboratório FATA de terras raras, como bem foi exposto aqui também, inclusive na palestra que me antecedeu, nós já temos um passo adiante. Esse laboratório já vai existir, essa pesquisa já é feita. Agora, como aplicaremos isso? Como nos colocaremos nesse mercado? Nióbio. 75% da produção mundial do nióbio sai de Araxá, próxima à minha cidade, Fada de Minas, 300 quilômetros de distância. E o mundo todo quer o nióbio. Agora, como é que nós vamos nos posicionar? Exportar o nióbio bruto? Nós já temos iniciativas promissoras, o Vetor Norte, aqui, que conglomera, né, que agrupa cidades próximas e que tem lá 700 mil habitantes envolvidos. Uma série de facilidades já postas, um aeroporto internacional, planos de governo de incentivo. Avançou, talvez não tanto quanto deveria, mas já existe. Nós temos o CIT, iniciativa do SESI, do Senai e da FIENG, um centro de inovação e tecnologia, com múltiplos institutos lá. Meteorologia, engenharia de superfícies, metalurgia, isso já está pronto, isso funciona. A questão é como colocar isso em prol dos nossos interesses, em prol da nossa estratégia. Aqui, nesse público, nós temos profissionais e vejo também estudantes. Quando escuto a fala do Manuel e diz de uma trajetória muito bem sucedida da Embraer, eu escuto sobre um modelo de empresa já madura, amadurecida, que passou por diversos ciclos, inclusive agora de essa parceria, essa sociedade com a Boeing. Quando escuto da internacionalização, né, da bandeira, é um produto brasileiro que está sendo produzido fora. Porém, a reflexão que eu quero chamar os senhores é o seguinte: nós moramos nas cidades, estudantes, onde estudarão, onde trabalharão, onde essas receitas ficarão, onde esse faturamento vai ser feito. Essa é a questão que nós temos que pensar também. O Centro de Engenharia e Tecnologia da Embraer, aqui em Minas Gerais. Não me arrisco a dar detalhes sobre isso, porque tenho aqui o Rod, pessoa muito mais preparada do que eu nesse sentido, mas é uma iniciativa. Nesse centro nós participamos de projetos como o do KC390 e outros, né, Rod? Nós temos aqui mais de uma centena de engenheiros aqui. Acho que fora de São José dos Campos, centros de engenharia são 2 aqui no Brasil. Florianópolis recentemente, né? Em Portugal e Estados Unidos. Mas já temos aqui. Percebem aqui que na construção do meu discurso, e o convite é fazer a sinapse, é juntar as pontas, está tudo aí, o ambiente está feito, a questão é amarrar essas pontas, essas políticas, essa intenção, que já existe. Nós temos alguns players já presentes no mercado, players do mercado mundial no estado. O 7 da Embraer, né? Então nós temos aqui Embraer e Boeing, a Airbus e Airbus, Azul, Gol e a S, Altar e outras, sem esquecer, evidente, da Força Aérea, que tem o Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa, onde é feita a manutenção do T-27. Nós temos um centro de formação, uma escola de preparação de cadetes do ar, da Força Aérea aqui. Nós temos um centro de preparação de oficiais especialistas aqui também. Minas já tem relevância nesse mercado. Formação nós temos a UFMG, a UF, a Unifei, FUMEC, o UFV, o Centro de Inovação e Tecnologia, a UNA e o SESI e o SENAI. Isso tudo já existe, a estrutura está pronta aí, é questão só de usá-la, bem usá-la. O nosso problema
normalmente, e eu até procurei não me ater aos gráficos, é o seguinte: Minas, em quase todos os requisitos no Brasil, ela é segunda colocada. A primeira, São Paulo, sempre é São Paulo. Em termos de criação de vagas ou de formação de profissionais, São Paulo está em primeiro lugar. Em quantidade de empresas instaladas, faturamento, sempre assim, sempre São Paulo, e quase sempre nessa hora. A grande questão é o seguinte: nós temos esses centros que vão formar essas pessoas, esses profissionais, mas nós não temos uma estrutura industrial que absorva esses profissionais. Nós estamos formando, nós estamos exportando bons mineiros. Algum problema nisso? Não, é carreira do ponto de vista profissional. O problema está em que nós não retemos aqui talentos, nós não criamos aqui as oportunidades, ou não tanto quanto deveríamos. Feitas essas considerações de contexto, onde eu procurei não me aprofundar em nenhuma delas, porque serão assuntos, inclusive, tratados em palestras mais adiante, eu vou falar aqui sobre o case de Pará de Minas. Pará de Minas 4.0. Mas o que vem a ser isso? São um conjunto de ações que buscam oferecer à cidade e à região centro-oeste novas vocações, lastreadas em inovação, tecnologia e de parcerias entre a sociedade civil organizada, poder público e iniciativa privada. Foi dito aqui, a indústria 4.0. Poxa, mas que pretensão dessa cidade já se colocar nisso? Hoje a base de Pará de Minas é agricultura, suinocultura e outras iniciativas. Pará de Minas assinou um acordo de colaboração com o Ministério de Ciência e Tecnologia, onde ela vai ser, nos moldes em que esse acordo foi tratado, uma das primeiras cidades digitais em Minas Gerais e no Brasil, com esse contexto. Então, o 4.0, além da cidade 4.0, nós estamos tratando do cidadão 4.0, e eu demonstro um pouco mais adiante. Isso aqui também é uma provocação de contexto. Quando digo de Pará de Minas, eu falo de algo próximo a 95 mil habitantes. Relevante. Mas quando digo do centro-oeste mineiro, eu estou falando de uma população de 1,5 milhão de habitantes. Eu estou falando de um grupo de cidades que tem grande contribuição para o PIB do Estado. Eu estou falando de uma concentração de indústrias e de capacidades. Então, quando eu digo de um polo em Pará de Minas, não é em Pará de Minas. É um polo de defesa, segurança e aeroespacial para a região centro-oeste. Nós já temos também outras ações. É preciso formar gente para que essas indústrias possam se estabelecer. A UFV, nós estamos fazendo com eles uma parceria e será instalado, implantado em Pará de Minas, um Instituto de Engenharias. Parte fundamental para o nosso projeto de longo prazo. Tem que formar mão de obra qualificada para isso. A nova sede do SESI Senai, ela foi ampliada, foi feito um investimento, hoje é uma das mais modernas, se ampliou a capacidade de 500 e poucos alunos dia para 1.200 alunos dia. Nossa grande frustração, e também da FIENG, só 5% dessas pessoas que são formadas lá são absorvidas localmente. Não é privilégio de Pará de Minas. Isso acontece em dezenas de outras cidades. E o nosso desafio é dar sentido para essas formações. Nós estamos falando das gerações futuras, né? Nós estamos falando de motivação para a especialização. Que adianta você se formar se o conhecimento você não aplica? Então, quando nós nos estruturamos para mudar essa realidade de uma cidade, de uma região, nós estamos dizendo para as gerações futuras que o nosso compromisso é com eles, é de criar emprego, renda e oportunidades. A cidade digital já disse, o aeroporto de Pará de Minas. O aeroporto de Pará de Minas é o aeroporto que mais forma pilotos no Brasil. Se formam lá um pouco mais, um pouco menos, de 2.000 horas mês. Nós formamos centenas, dezenas, milhares de pilotos lá.
as nossas vantagens comparativas. A 40 quilômetros de Pará de Minas, nós temos lá um polo de fundição em Itaúna. A 120 quilômetros, nós temos o segundo maior polo pirotécnico do mundo, em Santo Antônio do Monte. E o melhor centro de pesquisa em pirotécnicos na América Latina. Essa informação era de conhecimento da maioria de vocês? Nós estamos próximos, né? Nós temos acesso aos principais portos do país, através de rodovias ou ferrovia próximo. Nós estamos também próximos dos principais aeroportos de Minas Gerais. Essa aqui é a fotografia de um evento que nós realizamos no último dia 27 de setembro, o lançamento do nosso projeto lá. Casa cheia. Reparem, nós conseguimos mobilizar lá Ministério da Defesa, a Aeronáutica, Força Aérea Brasileira, Polícia Militar de Minas Gerais, representantes da FIENG, da Confrapar, parceiros valorosos, e uma série de outros apoiadores e de empresários interessados em se instalar em Pará de Minas ou na região. Evento grandioso, feito lá para 300, 400 pessoas. Casa cheia, alta adesão da sociedade. Você não faz esse tipo de projeto, você pode criar todo o arcabouço de apoio do Estado. Você pode ter os melhores cursos, mas se você não tiver envolvimento da sociedade, esses projetos literalmente não decolam, eles não se viabilizam. O grande desafio é esse, é fazer com que essas pessoas e que uma cidade inteira acredite que isso é viável, porque no início é só acreditar mesmo. Ora, fazer algo mais pesado que o ar voar é algo inusitado. Tentar criar um polo de defesa e segurança aeroespacial no centro-oeste mineiro é algo inusitado. Isso começa primeiro com a convicção. Fizemos bem o dever de casa, caminhamos bastante, estivemos na FIENG, fizemos visitas a empresários, a outros articuladores. É preciso destacar aqui algo também importantíssimo: se não houver apoio político ou vontade política, esses projetos também não vão adiante. O poder vigente, no nosso caso, vocês vão me perdoar por não ter explicado um detalhe importante, 4.0 faz uma ligação direta à indústria 4.0. Tira o ponto, vira 40. Nosso projeto compromisso dele é de 40 anos adiante. Isso coincide com o bicentenário de Pará de Minas. Então, 4.0 ou 40 anos para frente. O poder vigente, hoje nós temos a sorte, diria o privilégio, de ter na cadeira do prefeito um professor, uma pessoa, não um político, uma pessoa que entende de tecnologia, que consegue conversar no mesmo nível técnico com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que não vê ganhos para a sua própria administração, mas projeta o futuro em tudo que está sendo feito. Se não houver apoio político, esquece. Essa mobilização da sociedade civil organizada, nós temos em Pará de Minas um grupo mais, que é das iniciativas mais promissoras da cidade, que congrega lá 27 organizações da sociedade civil, entre CREA, Associação Empresarial, Associação de Engenheiro, lojas maçônicas, Clube de Diretores Lojistas. É esse grupo mais, esse grupo que apoia esse projeto. Então ele é que mobiliza a sociedade. Talvez isso explique muito da nossa articulação e do nosso sucesso lá. Ao final do nosso evento, no dia 27, nós fizemos uma carta compromisso de apoio à implantação desse polo, assinada pelo Ministério da Defesa, Força Aérea, Polícia Militar, a Prefeitura, a Câmara Municipal, FIENG, CREA, o UFV, Confrapar e outros.
A ideia é gerar compromisso para que essas propostas se viabilizem. Boas ideias ou boas iniciativas, elas costumam a sair das gavetas, mas algumas delas voltam para as gavetas. Então, nosso compromisso é com a efetividade, é com essa estrutura. Lançamos lá, talvez o ponto mais alto do nosso evento tenha sido esse. Lançamos lá uma campanha de reconhecimento ao professor. 40 anos para frente, novas tecnologias, inovação. Você não faz isso em educação. Está lembrado da frase, do que disse o Osiris Silva logo no início? Falando da importância do processo de educação para a formação? Quem forma é o professor. Então, na Pará de Minas, todos nós, é um compromisso da sociedade. Isso está inscrito em cada e-mail que é divulgado por cada uma daquelas 27 entidades e também pela prefeitura, que o professor é a pessoa mais importante desse país. É justo, e como digo de princípio, eu falo em nome do nosso, o criador dessa frase é um filho de um professor de Pará de Minas, um dos principais visionários da cidade, tanto o pai quanto o filho. Aqui presente, eu gostaria de homenagear o Carlos Barroca. Gente, cuidado agora. A parte final da apresentação está cheia de clichês. Eu acho que nós temos uma questão também de recuperação de autoestima, talvez até por identificação nossa de origem. O nosso lema é liberdade ainda que tardia. Nós estamos chegando muito depois das questões. Nós precisamos tomar frente disso. Em São Paulo, diz o seguinte, o lema do Estado é: pelo Brasil, faça-se o melhor. Mas o que eu mais acho interessante é o da cidade de São Paulo. Não conduzo, não sou conduzido, conduzo é uma afirmação. Nós precisamos ter esse mesmo espírito aqui, em Minas. Não que não tenhamos inovação, não que não tenhamos mérito, mas isso deve bater forte em nós o tempo inteiro. Nós temos que conduzir os nossos processos. Nós temos que ser, de fato, os protagonistas das nossas histórias. Me chama a atenção que em eventos como esse, algumas pessoas vêm para serem convencidas de que isso é algo bom. Eu venho num evento desse já convencido de que é bom. Nós temos que nos apropriar disso. Preciso me convencer de que nós podemos ser um cluster da indústria aeroespacial? Não, nós já somos isso. Nós temos que praticar isso. Nós temos que acreditar nisso. Nós temos que vender isso o tempo inteiro. Nós estamos numa fase agora de transição, como bem observou o Manuel, cheio de esperanças, né? O tabuleiro está mexido. O tabuleiro está mexido. Um novo presidente, um novo governador, novas ideias. O nosso copo está meio cheio ou meio vazio? É a forma como vamos olhar, né? O lado pessimista nos convida para ver, a situação financeira do Estado não é das mais favoráveis. Como é que eu estou pensando em algo tão longe, algo tão distante, empresas que não existem no mercado já estabelecido que eu quero participar? Como é que eu vou fazer isso? A gente está aqui em algo também que eu trouxe para reflexão. E a aeronave é um Mustang, talvez a aeronave mais bem sucedida da Segunda Guerra Mundial. Ao lado dele uma caneta, uma Parker 51. Eu trouxe uma no bolso. Os dois são clássicos, tanto a aviação, Mustang, quanto a caneta Parker 51, é um clássico dos colecionadores. Em comum, eles têm a excelência, um design arrojado, está na frente do seu tempo. Mas a colocação da caneta aqui, ela está mais direcionada às pessoas que podem decidir o futuro desse mercado. A corrige, o peso da caneta que o governador terá na mão, que o Instituto de Ciência e Tecnologia vai ter, que os nossos secretários terão, os prefeitos têm, os secretários municipais têm. É o peso da caneta que eles têm na mão, é esse poder,
que eu estou invocando. E a caneta ela é, de fato, mais poderosa do que a espada. Ela já começou, as guerras normalmente não começam por ela, mas elas terminam com acordos assinados. Então, o que eu faço aqui é conclamar as pessoas que podem decidir, que decidam de forma favorável ao que está sendo proposto aqui. Foi dito aqui também, e também isso é corroborado pelo primeiro-ministro canadense, que não existe nenhum país no mundo que não subsidie pesadamente o seu setor aeroespacial. Isso é fato. Foi muito bem explicado pelo Castelo Branco. Isso é uma indústria de longo prazo, de resultados de alto risco. Agora, aqui também aproveito para fazer uma outra reflexão. Gente, quando o mineiro disser que vai fazer um avião, é melhor não duvidar, não. Seja aqui, seja na França, nós fazemos. Aqueles que nunca pararam, avançaram tanto que jamais poderão ser alcançados. Essa é uma frase que foi dita pelo Osíris Silva, que o mineiro não se apropria dela, mas foi uma frase que muito me impactou e também me impacta. Vamos caminhar. Não está na hora de dizer ou de esperar, está na hora de fazer. Caminhando juntos. Tenho aqui algumas referências de materiais. E aqui encerro agradecendo de novo a oportunidade ao Rufapar, especialmente ao João, e convidando todos a conhecerem o nosso projeto no Pará de Minas e em Minas Gerais, nos disponibilizando para apoiar também outras iniciativas. Pode ir. Rodrigo. Agora eu vou abrir para a pergunta de vocês, só relembrando então aqui os temas, né, que foram passados. Então, Manuel de Oliveira falou das oportunidades para a indústria de aeropeças no estado de Minas Gerais. O Paulo Franklin com o tema Aerospace and Defense Industry Trends and Opportunities. E agora o Rodrigo com o tema Por que